aqui. Mesmo com a Câmara aprovando um projeto para dificultar as invasões de terra, o governo Lula decidiu inserir o MST em um grupo de entidades que discutirá a elaboração do Plano Safra da Agricultura Familiar 2024-2025. O programa deverá disponibilizar mais de 70 bilhões de reais para pequenos agricultores. Para justificar a inclusão do Movimento Sem Terra no grupo, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, disse que foi considerada a relevância das organizações que representam a agricultura familiar. Pacheco quer começar essa. E aí, MST pressionando e pediu para participar lá dessa discussão do Plano Safra. Vai sentar na mesa o MST para discutir o Plano Safra. O agronegócio não gostou muito não, Pacheco. Olha, Nelsinho, em boa hora o MST vai sentar na mesa. Eu acabei, inclusive, de trocar mensagem com o ministro Paulo Teixeira, vindo para o programa e sabendo que esse assunto estaria em pauta. É muito importante que o MST participe, porque o MST tem essa relevância hoje no agronegócio. O MST produz, o MST tem assentados em pequenas e médias propriedades rurais. Você disse 70 bilhões de reais focados para esse tipo de agricultura familiar, agricultura pequena e média, mas o Plano Safra vai contar, nesse ano, com 400 bilhões de reais, 400 a 500 bilhões de reais. E um país se constrói com agricultura não só com os grandes latifúndios, ao contrário. Veja o exemplo dos Estados Unidos, que é um dos grandes produtores também, assim como o Brasil, é um dos grandes produtores de produtos agrícolas. Lá não existe latifúndio. O MST, ele ocupa hoje uma pauta muito importante. O MST, ao contrário do que pensam, não é um bando de baderneiros e invasores de terra. O MST tem os seus assentados que produzem produtos de qualidade, produtos que aderem aos produtos mais saudáveis, sem agrotóxicos. É muito importante que o MST esteja na mesa. Ainda mais porque não nos vamos esquecer, os maiores... O que é o programa Safra? É um programa que traz incentivo à agricultura, traz empréstimos a juros diferenciados, a juros baixos. Eu não vejo o porquê empréstimos de longo prazo, empréstimos que vencem depois da colheita, depois de que o agricultor tem o retorno da safra, o retorno do seu trabalho. É um incentivo à produção agrícola, que é o grande motor do nosso país hoje ao lado da indústria, ou até superando a indústria. Então, é mais do que legítimo que o MST participe. O MST é um movimento importante na produção agrícola hoje. E não vamos esquecer, o MST é um aliado do atual governo, é um aliado histórico do atual governo. Queiramos ou não, queira ou não, o telespectador, o cidadão e vocês que compõem aqui a nossa bancada, foi eleito um governo de centro-esquerda, que esteve aliado ao MST. Seria muito surpreendente que esse governo de esquerda, não chamasse esse seu aliado para participar desse debate tão importante, que é o direcionamento das verbas do Plano Safra. O Plano Safra, aliás, eu não entendo essa resistência do agronegócio aos governos do PT. Sim. O Plano Safra, que tanto beneficia o agronegócio, não sei se o nosso telespectador sabe, mas o Plano Safra foi criado há 20... A questão do um exemplo, que é a questão que o pessoal fala muito, que é o arroz orgânico do MST. Essa atividade só vem sendo possível no Brasil já há algumas décadas porque é o governo que compra esse arroz.
Recentemente, em 2023, em julho de 2023, para ser mais precisa, Juiz de Fora, que é um município do meu estado, Minas Gerais, que a prefeita é do PT, ela comprou R$800 mil em arroz orgânico do MST, a R$40 o pacote de 5 quilos. No supermercado, a gente compra por 20, o arroz normal, para a alimentação escolar da Prefeitura de Juiz de Fora. Gente, com todo respeito, as crianças merecem um arroz de qualidade, mas 99% dos brasileiros hoje compra o arroz que está no supermercado a R$20. Então, não justifica. Foi muito polêmica essa compra, inclusive, não justifica isso, e é só por isso que o MST consegue fazer essas produções de arroz, porque o governo compra. Vamos lá, vou pedir só para todo mundo ser um pouquinho mais objetivo, para todo mundo conseguir participar do debate. Quero te ouvir também, ô Capês. MST sentando na mesa para falar do Plano Safra. O MST não é aquele que vai a terras improdutivas? Como é que o Plano Safra dá financiamento para o cara produzir e o MST está participando de uma negociação? Um contrassenso. Bom, e aí? Eu quero agora, pela primeira vez, discordar do meu amigo aqui, o Pacheco, que, aliás, é um grande advogado. Na comunidade jurídica, nós estamos acostumados. A gente discorda, debate, mas somos amigos, né? E o Paulo Teixeira também, colega meu de faculdade. A questão é a seguinte, em primeiro lugar, é claro, eu concordo que o Plano Safra é um plano importante. A agricultura do pequeno agricultor, a agricultura familiar, movimenta aí 10 milhões de empregos, corresponde a 70% dessa produção, embora a Embrapa faça alguma contestação com relação a esses dados. Eu sou um defensor do agronegócio e, portanto, eu defendo o agro do grande agricultor e o agro do pequeno agricultor. Então, o Plano Safra é importante, sim, e esse financiamento será de grande valia se ele vier mesmo a acontecer. Se não for uma narrativa, né? Se for uma efetividade. Eu discordo que foi criado há 20 anos. Isso aí existe desde os anos 70 no governo militar. Quem é que não se lembra do jargão? Plante que o João garante. Foi criado, foi reinventado, já existia desde os anos 70. Então, com relação à China também, eu não acho que a China está resolvida para o agrário, portanto que ela importa a soja do Brasil. A China tem que aprender aqui com o agricultor brasileiro, nosso agronegócio, que supera todas as dificuldades num país extremamente complicado. E, finalmente, eu acho que todo mundo, em tese, teria direito de participar. O MST tem uma parte dele que planta também, mas por aquela outra parte que invade. Tem relatos publicados que atuando como organização criminosa, invadindo com armas propriedade, matando animais domésticos, ameaçando pessoas. Isso está me parecendo mais que é para acalmar politicamente o MST e parar com as invasões em propriedade pública e também em terrenos do governo, em áreas produtivas, e acalmar um pouco a cobrança. Ou seja, nós estamos discutindo linha de frente outro dia. O MST estava chantageando e conseguiu. Como eu sou contra a chantagem, o MST não tinha que estar lá porque está se comportando mal. E aí, Diego Tavares? Eu vou concordar com o meu colega Pacheco, mas só com a parte final da tua fala, Pacheco. De fato, o MST foi chamado para essa negociação tão somente porque é um aliado do governo. Porque em relação ao agronegócio, a produção do MST não representa praticamente nada, é irrelevante. E isso não é a minha opinião, isso são números. Hoje o Brasil possui cerca de 4 milhões de propriedades voltadas à agricultura familiar. O MST diz, e não sei se esse dado é verdadeiro, que tem cerca de 400 mil famílias assentadas. Isso dá o quê? Dá pouco mais, dá exatamente 10%, deve dar algo entre 10% da agricultura familiar. Então, dentro de um segmento do agronegócio, o MST representa somente 10%. Então, nem mesmo relevância em relação à produção, e aí se a gente for entrar em dados como o volume de produtividade, as toneladas produzidas a respeito de cada cultura, fica comprovada a irrelevância do MST dentro do setor do agronegócio. Como disse aqui muito bem a minha colega Ana, o MST hoje é um grande comitê eleitoral, um grande movimento político partidário que serve tão somente para eleger políticos de esquerda. O MST ele é integrado sim por pessoas em situação de vulnerabilidade, mas essas pessoas têm as suas vontades canalizadas e aí com um manto de uma pauta importante que é a reforma agrária, tão somente para eleger os políticos da ala de esquerda, da ala progressista do país. Chamar
o MST para uma mesa de negociação sobre uma política pública, equivale a você chamar o lobo para formular política pública sobre os cordeiros. Enfim, não tem por que o MST participar dessa negociação, porque isso passa até um símbolo muito ruim. Um movimento que comete crimes, como foi dito aqui pelo professor Capês, não pode participar da formulação de nenhuma política pública, até que tenha a sua atividade 100% na legalidade. E aí eu faço a sugestão aos líderes do MST que, para entrar na legalidade, comecem por um CNPJ. Porque quando nós dissemos aqui MST, a gente nem sabe do que nós estamos falando. Nem dá para definir o que é o MST. Se é uma associação, se é uma cooperativa, o que é o MST. Então, completo absurdo o MST estar sentado na mesa do governo federal formulando políticas para o agronegócio. Ô Nelson, como eu acho que a gente tem que ser sempre claríssimo, porque por mais claro que você seja, você pode gerar dupla interpretação. Eu estava me referindo, quando eu falei da grande produção, da geração de emprego, à produção agrícola do pequeno e médio produtor rural, incluído aí também a agricultura familiar. Não se confunde com o MST. Eu falei absolutamente, eu sei que pode ser que alguém tenha entendido. Em um momento algum me referi à produção do MST, que corresponde, acho que a 0,14% da produção agrícola. Ô Pachecão, você tem 3 contestações aqui, você está com a réplica, mas o tempo é de uma só. Eu vou ser muito rápido. Se o MST produz tão pouco, como diz o Diego, aliás, se ocupa 10%, o Diego falou, que bom que o MST vai ter recursos do programa Safra, porque vai poder produzir mais, vai poder assentar mais gente, produzir mais, trazer, como disse o doutor Capês, gente carente, gente que precisa de terra, que quer terra para plantar, produzir, vender e levar a vida digna. De outro lado, Dr. Capês disse que o Plano Safra vem da ditadura militar. Vem, mas foi turbinado, sim, há 20 anos atrás, nos governos do PT. Não há uma questão eleitoreira, há uma questão de inclusão. Por fim, quero rebater a minha querida doutora Ana, quando disse que o PT teve 14 anos no poder e poderia ter resolvido o problema e não resolveu. O problema não é de fácil solução, minha gente. Se o problema... Vemos aqui, temos oposição ao MST aqui, está todo mundo aqui descendo a boca no MST. Então, para você conseguir incluir essa camada sem ser impositivo, há de haver debate, há de haver uma inclusão paulatina. E é isso que os governos do PT nesse país têm feito. Eu só tenho a louvar a iniciativa do governo federal, em especial do ministro do Desenvolvimento Agrário, o Paulo Teixeira, nosso colega advogado, deputado federal por várias legislaturas, deputado federal, inclusive, eleito na última eleição, não está no Congresso, porque está desenvolvendo um excelente trabalho no Ministério do presidente Lula, e eu só tenho a louvar a iniciativa. Pediu, Diego. Pedi, mas aí, Pacheco, nós temos que analisar números, né? Política pública a gente avalia por números. E quando a gente fala de atuações de governos em relação à reforma agrária, o que os números mostram? Que o governo Bolsonaro, em 4 anos, assentou praticamente 400 mil famílias, passou 400 mil títulos de terra, ao passo que todos os governos petistas somados, incluindo agora os 2 primeiros anos do governo Lula, em 16 anos, somados, não conseguiram assentar ainda 300 mil famílias. Então, essa natureza político-partidária do movimento vai justamente no sentido de que eles deixam de apoiar um governo que mais assentou famílias, que fez mais pela reforma agrária, para seguir prestando um apoio ideológico aos governos petistas. Isso é inexplicável. Tanto que na invasão que teve na sede do INCRA em Alagoas agora, na última semana, eles não disseram que queriam ali um superintendente que fizesse mais pela reforma agrária. O que foi dito pelo porta-voz do MST é que o objetivo era eliminar o bolsonarismo de dentro do INCRA. Então eles não queriam ali uma liderança que fizesse mais pela bandeira. Eles têm ali uma luta ideológica, uma luta partidária, porque estão ali servindo de instrumento às pretensões de poder da esquerda, às pretensões de poder do PT. Então, por isso fica muito claro que o movimento usa a bandeira da reforma agrária, que é uma bandeira nobre, é uma necessidade, ninguém aqui discorda da necessidade de reforma agrária, mas que o MST não encampa verdadeiramente essa bandeira. Ele faz dessa bandeira um instrumento para a persecução de finalidades meramente políticas. Bom, eu queria colocar aqui o seguinte, ninguém aqui, eu acho que eu posso falar pelos colegas, ninguém aqui é contra o MST, em tese.
né? Ninguém é contra a reforma agrária. Eu acho que a nossa crítica é contra o que o MST se tornou. Contra o MST. Pelo que ele se tornou. Pelo que ele se tornou. Não é mais aquele movimento que surgiu em 84. Exatamente. Então, assim, eu acho que houve tempo suficiente, assim, 14 anos. Gente, o Chile mudou a história econômica dele em uma década. Então, o PT teve todo o tempo. Não adianta, agora vai fazer em 4 anos o que não fez em 14. Essa é a grande, digamos assim, canto da sereia do PT. Então, assim, a reforma agrária já era para estar resolvida e nós somos contra o que o MST se tornou, que é um movimento ideológico político partidário. Ainda sobre o MST, integrantes do movimento vandalizaram a sede do Partido Liberal em São Paulo no final da manhã de quarta-feira, nessa semana. Eles utilizaram tinta vermelha, lama e ovos para atacar o prédio da sigla de Jair Bolsonaro. Segundo informações, ao menos 30 militantes desceram de uma van e começaram o ato de vandalismo. Segundo o próprio MST, em seu site oficial, a ação teve o objetivo de denunciar a atuação do PL e de outras siglas da direita na aprovação de leis que buscam a flexibilizar a legislação ambiental, em especial a chamada PEC, que privatiza as praias, nas palavras do MST. De acordo com testemunhas, os integrantes do MST que participaram do ataque estavam com os seus rostos cobertos. A Polícia Civil deve abrir inquérito para investigar o caso. Já que falamos aqui da Polícia Civil, de uma questão que vai virar aí um inquérito policial, quero acionar a nossa delegada Raquel Galinatti para falar sobre essa ação do MST, inclusive expressa no seu próprio site oficial, Raquel. E não é uma ação isolada, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de saber identificar qual é a natureza jurídica do MST, se é uma agremiação, mas pelo que aparenta, são um bando de baderneiros que, sob uma roupagem social, praticam crimes, invadem terras produtivas, picham edifícios de partidos políticos, destroem e amedrontam e colocam ali as pessoas com um temor daquele bando de baderneiro, porque isso aí não pode ser chamado de movimento social. Um bando de baderneiro, um bando de criminoso que picha e que ameaça através de gestos, através de atos, em bando, uma quadrilha ou bando, né? Uma associação criminosa. É isso que a gente pode caracterizar. E outra, foi um dano. Ali não é um patrimônio público, não está na lei do meio ambiente, porque é um prédio próprio a um partido político. Mas é um crime de dano que foi praticado por mais de 30 pessoas. Então, com certeza, é uma associação criminosa ali que se juntou para a prática do crime. Eu quero também ouvir a sua opinião, Diego Tavares, porque não é um ato escondido, é um ato público, que foi manifesto, inclusive, pelos próprios integrantes no site oficial do movimento do MST, com a ideia, com aquela finalidade de pressionar, de protestar contra a maneira como esses partidos têm votado alguns projetos de lei. Diego Tavares. Nelson, tudo o que foi lido agora, nessa segunda parte da matéria sobre o MST, corrobora com o que vínhamos dizendo aqui. Movimento que atua de forma à persecução de interesses políticos, atua na persecução de interesses políticos. E digo mais, atacar a sede de um partido político. O nosso sistema democrático é edificado sobre a lógica de um sistema partidário. Você atacar a sede física de um partido que é bancada com dinheiro público, dinheiro do fundo partidário, inclusive a reestruturação da fachada aí da sede do PL essa reforma vai ser paga com dinheiro público, é um ataque à própria democracia. Bem por isso, esses baderneiros cobriram os rostos, porque são criminosos. Criminosos que não querem ser identificados. Porque se fosse uma bandeira legítima, se fosse um protesto legítimo, se fosse uma manifestação como preconiza a Constituição Federal, não precisariam se esconder. Mas precisam, porque estavam ali cometendo crime. Assim como o movimento faz em diversas outras manifestações. Ninguém aqui quer cercear o direito de manifestação de ninguém. Mas eu nunca vi o MST levar os seus militantes lá para a Praça dos Três Poderes para manifestar na frente do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é o Ministério do Governo que prometeu que resolveria o problema deles. Mas, como eu disse aqui, segundo os números de assentamentos, fez muito menos do que o governo anterior, o governo que é combatido pelo MST. E daí eu digo que o MST não tem lógica na sua luta. A lógica, claro, existe uma lógica, a lógica político-partidária, mas
para aqueles que eles tentam vender que a luta do MST é por reforma agrária, esse tipo de ato deixa muito claro que não é a reforma agrária que eles buscam. E olha só, a PEC das praias que eles dizem estar combatendo, a PEC das praias é de autoria de um ex-deputado federal do Partido Cidadania, que o Cidadania hoje é base do governo Lula. Então, não faz sentido algum. Pessoas que hoje são ministros votaram na Câmara dos Deputados a favor dessa PEC. Então, essa luta do MST, se de fato o MST é um amigo do governo, como disse aqui o meu caro amigo Pacheco, essa militância deles sequer está fazendo sentido para a própria pauta do movimento e para o apoio que supostamente eles prestam ao governo federal. Ô Pacheco, como é que explica essa daí? Porque os caras vão lá de cara coberta, eles até, né, parece coisa de bandido isso aí, né? Não, é coisa de bandido. Quem cobre o rosto para praticar seus atos, geralmente é alguém que está praticando crime, que não quer ser identificado. Como é que justifica integrantes do MST com o rosto coberto, como se fossem bandidos, né? Ali naquele ato. Ali eles foram bandidos, praticaram um crime, danificaram ali o patrimônio particular de um partido político e, inclusive, com gestos ameaçadores, causando ali a ameaça em quem estava no entorno. Claro, as pessoas não poderiam sair. É esse movimento aí que pratica esse tipo de ato que vai sentar na mesa para discutir política pública, ou Pacheco? Como é que faz? Olha, eu quero dizer o seguinte. Em primeiro lugar, Diego Tavares, o MST é amigo do governo, mas amigos divergem. Como eu divirjo de você e sou seu amigo. E grandes amigos, Pacheco. Que fique claro, somos grandes amigos. Grandes amigos. Uma alegria privar de sua amizade. Eu queria dizer o seguinte. Qualquer ato de violência... Aliás, você falava também, Diego, em politização. Claro que é um movimento político. Como diria o Gilberto Gil, escovar ou não os dentes já é um ato político. Estarmos nos colocando aqui da maneira como nos colocamos é um gesto político. O MST, evidentemente, tem uma luta de fundo, que é a reforma agrária no Brasil. O país deve a reforma agrária há 500 anos. Uma política agrária mais inclusiva. Agora, evidentemente, a gente não pode, ou eu pessoalmente, Luiz Fernando Pacheco, não corroboro e não apoio atos de violência. E, Nelson, não é... o MST não se restringe a 30 pessoas que foram lá protestar. Eu acho que o protesto ali no PL, todo protesto, toda manifestação contrária a uma posição política é legítima. Se a coisa desborda para a violência, evidentemente que a gente não pode concordar. Eu realmente devo confessar ao nosso telespectador, ao nosso ouvinte, que eu não vi esses fatos, mas, claro, confio na palavra dos colegas. Só um minutinho para eu concluir, minha querida. Não são essas pessoas que vão sentar na mesa com o governo, mas sim lideranças do movimento do MST, que são gente séria, que estão há muitos anos nessa briga. Não é só o MST. Existem várias outras entidades que defendem a reforma agrária, como o CONTAG, que também vai sentar na mesa, ao que eu saiba, e eu não deixo, não são esses fatos pontuais que vão me fazer mudar de opinião quanto à importância de que o MST sente-se na mesa e discuta a agricultura e as verbas destinadas à agricultura, como eu falei, são 400 a 500 bilhões de reais destinados ao agronegócio. Não pode ser só para o latifundiário. Tem que ser para a pequena e para a média agricultura, que essa é representada por movimentos como o MST. Fala, Raquel. É sim o MST, aliás, parece que eles ainda têm orgulho de publicar no site oficial o vandalismo, o crime praticado. Então significa o quê? A gente sabe o mínimo de entidades associativas, apesar que eles nem a agremiação eles devem ser. Ali está parecendo um bando, uma associação, um bando para a prática do crime. E ali eles colocam notoriamente no site. O site é a porta-voz, sim, de todos os atos ideológicos do movimento. É um movimento. E ali eles estampam que o que fizeram e colocam todas as provas. Aqui a gente não precisa nem de meio de prova. Já está escancarada. A prova está nítida. É uma confissão. Indubitável.
no site do MST. É uma delação. Fala, o Capês, você pediu. Olha, para quem conhece, o Luiz Fernando Pacheco é um grande criminalista, um dos melhores advogados aí da área. Mas o cliente não ajuda. Milagre não dá para ele fazer. Quer dizer, é réu confesso. Colocaram no site. E pior do que o crime, porque o crime de dano é um crime leve na legislação, é a metodologia que foi empregada. Essa metodologia é metodologia de organização criminosa. Sim. Tem uma cúpula que delibera a ação que vai ser realizada, tem um método de execução planejado, os executores vão com as faces ocultas. Isso é horrível. Ou seja, hoje foi a pichação do muro de um partido de oposição. Mas em outras oportunidades, e no Rio Grande do Sul, na Fazenda Estância, está registrado no site da revista Veja, está lá, mataram animais, jogaram no fosso, destruíram propriedade, ameaçaram as pessoas que lá se encontravam. E é grave. Eu tentei até no Linha de Frente de quinta-feira defender, dizendo, olha, vamos aguardar as provas, é uma acusação, pode ser precipitada. Mas eles confessaram. Então, em primeiro lugar, é gravíssimo isso e reforça o argumento de que eles não têm que participar de nenhuma discussão desse ou de qualquer outro governo enquanto eles se comportarem à margem da lei. Outra coisa que impressiona é essa bandeira deles, são contra a PEC das praias. Quer dizer, eles são a favor da reforma agrária, eles têm que ficar no tema deles. Eles estão agora começando a divergir, o que significa que eles querem, na verdade, utilizar qualquer pretexto para fazer esse tipo de baderna. Agora, eu espero que o PL... Eu quero ver se um movimento de direita fosse lá e pichasse a sede de um partido de esquerda. Na hora estava já o Luiz Fernando Pacheco, advogado, entrando com representação criminal. A direita quebrou o Supremo Tribunal Federal, quebrou o Congresso Nacional. Ação civil. A direita tentou dar um golpe de Estado, você veio me falar disso? Ação de indenização. Então, usem dos mecanismos legais para fazer valer o direito de vocês. Entre com todas as medidas, ou vão enfiar a cabeça no buraco que nem avestruz. Sabe o que parece o MST fazendo qualquer ato, inclusive atos como esses, pela PEC, contra a PEC das praias? Parece a greve do metrô contra a privatização da Sabesp. Tipo assim, é a falta da pertinência temática, né? É a falta da reforma agrária na areia. É. Eu não diria nem que isso vai contra a finalidade disposta no estatuto, porque não há um estatuto, tem esse detalhe, né? Mas, Aninha, eu queria só a sua opinião sobre o viés político dessa manifestação, porque é um ataque não contra a opinião de alguém ou contra, enfim, contra a ou B. É um ataque contra um partido político que no nosso sistema eleitoral brasileiro é o que sustenta o nosso sistema democrático, né? Através dos partidos políticos. Como é que você vê quando um partido vota em desacordo com o que você pensa, você vai lá e vandaliza a sede do partido? Não tem um pouco de antidemocracia nisso? De desrespeito à opinião alheia, de desrespeito ao voto alheio? Como é que você vê? É uma manifestação antidemocrática, né? Porque a nossa Constituição permite a manifestação, primeiramente, pacífica, né? A manifestação política. Em segundo lugar, a falta de pertinência temática que você disse aí é total. E também não são privatização de praias, é a privatização de terrenos da Marinha. Então, o que a gente vê aqui? Sempre a velha narrativa, sempre o uso da linguagem para distorcer todos os fatos. Então, eles confessaram, eles foram lá, fizeram vandalismo no PL e o problema deles não é a PEC, o problema deles não é a reforma agrária, o problema deles é o PL, o problema deles é o bolsonarismo. O foco aí não é nem reforma agrária e nem a PEC das praias. O foco aí é simplesmente realmente atacar o PL e o bolsonarismo. Na realidade, é até pior. Eles têm aqui um pacote de 25 projetos de lei propostas à emenda e faz parte de um roteiro criminoso de ataques e manifestação. Então, no dia, na quarta-feira, que foi realizado o Dia Mundial do Meio Ambiente, ali eles vão dar início a várias ações criminosas, vândalas e, claro, em associação criminosa. Quando tem uma reunião de grupo de pessoas para a prática de um crime, é uma associação criminosa. Meus amigos, a gente vai continuar acompanhando, isso aí vai ter desdobramento, viu? Vai virar investigação, enfim, a gente vai continuar acompanhando esse tema aí desta ação do MST na sede do PL em São Paulo.